a acabar se transformando na Operação Lava Jato e suas consequências. Quero agradecer também o Wilson Ramos Filho, professor, advogado, meu amigo, meu colega de conselho seccional na década de 90, 97, lá na época que eu ainda vivia no Sul, atleticano de Quatro Costados, e um irmão de uma vida toda. Xixo, muito obrigado pelo convite. E dando continuidade a esse painel, que vai abordar a Lava Jato, lawfare e a emergência do autoritarismo de direita. Nós temos nessa mesa doutor, grande promotor de justiça, Jackson Zílio, membro do Ministério Público do Estado do Paraná, doutor Rafael Valim, brilhante advogado, mestre e doutor pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e um dos orgulhos da advocacia brasileira, colega leal e sempre pronto à defesa dos advogados. Professora, amiga, companheira de prerrogativas, Magda Biavaschi, ex-desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho, sempre desembargadora, sempre será majestade, torcedora do Internacional de Porto Alegre, né? E aponta o patrono da minha turma de graduação, meu professor de processo civil, por 3 anos, meu amigo, meu irmão, Manuel Caetano Ferreira Filho, que dispensa qualquer apresentação, por toda a sua história, pela sua trajetória e pelo ser humano que ele é. Sem mais alongar, eu passo a palavra ao Jackson Zílio, que vai iniciar e abrilhantar esse painel. Bom, boa tarde a todos e a todas. Queria cumprimentar inicialmente a todos da mesa, em nome da professora Magda, e especialmente também, vou ser um pouco rápido nos meus cumprimentos, porque estou diante de tantos amigos e esquecer algum seria uma situação bastante embaraçosa. E aí eu gostaria de agradecer o convite, especialmente ao professor Dieter e ao professor Xixo, 2 grandes amigos e 2 seres humanos que eu tenho a maior admiração e o privilégio de ter eles sempre perto na minha vida, nos momentos de alegria e nos momentos de tristeza. E talvez a razão do convite se deva mais a essa amizade do que ao que eu tenho para dizer. Enfim, eu tinha pensado esse tema, que efetivamente incomoda muita gente que está aqui, sentimentalmente, assim, às vezes até prejudica um pouco da nossa racionalidade sobre o debate. A ideia inicial era analisar os métodos, os objetivos e os efeitos da Operação Lava Jato. É claro que precisaria de um tempo absurdo para tratar isso de uma maneira séria, especialmente porque muitos dos efeitos da Lava Jato eu não tenho possibilidade de tratar, senão, se eu me dedicasse com muito tempo a investigar, por exemplo, os efeitos sociais, os efeitos econômicos, os efeitos na imprensa, os efeitos sobre a formação do pensar do homem de rua, do homem simples. Tudo isso me importa muito, mas eu não vou poder tocar nesse aspecto. E vou me concentrar, obviamente, como fez a professora Helena, nos efeitos dentro do sistema de funcionamento do sistema penal, da justiça penal, enfim, a execução do direito penal. Mas para fazer isso eu preciso fazer preciso retroceder a umas questões que para muita gente que viveu a Lava Jato como
como acusado, como imputado, como advogado, como leitor, vai parecer um pouco cansativo, mas, de todo modo, resgatar esse contexto, esse cenário onde se desenvolveu essa operação, me fez muito bem por recordar também tudo isso e poder fazer uma análise disso no direito penal a partir dessa história, que eu suprimi propositalmente o mensalão, porque aí eu já teria que voltar há muito tempo e não conseguiria. Então, eu começo praticamente aí onde começam as jornadas de junho, mais ou menos, aí, em 2013. Tá? Bom, há um consenso acadêmico de que a realidade atual do sistema penal brasileiro, nos aspectos fático e normativo, é trágica. Mas não se trata apenas de um estado de coisas inconstitucional exclusivo da execução de penas privativas de liberdade. O problema é maior. A tragédia se deve, entre outras coisas, ao fortalecimento de uma cultura penal autoritária, encravada na psique dos autores que engrossam em movimento, interna e externamente, o sistema de justiça criminal brasileiro. Intelectuais, entre aspas, obviamente, políticos da direita, esquerda punitiva, mídia sensacionalista, advogados, policiais, promotores de justiça, juízes, desembargadores, ministros de cortes superiores, constituem uma parcela social burocrática que, consciente ou inconsciente, na esmagadora maioria, legitimam a política criminal com o derramamento de sangue na periferia do capitalismo global, como diria o professor Nilo Batista. Uma gente que, por ganância, poder, alienação política, falta de comprometimento social, ou mesmo canalice, direciona todas as energias do poder punitivo para o massacre das classes subalternas e também de seus fiéis defensores, acobertando-se quase sempre no manto de uma suposta neutralidade científica do direito burguês. Não é possível, portanto, qualquer análise jurídica desprendida desse triste e lamentável estado autoritário de coisas que, no geral, ainda segue camuflado pela ideologia positivista de defesa social. Por outro lado, também poucas dúvidas restam da incapacidade intelectual de perceber as premissas políticos sociais tendenciosas ligado à visão social do mundo, que grupos hegemônicos determinados sustentam quando propõem a intensificação do aparato penal em modelos importados acriticamente. Essas premissas negociais dos megaprocessos criminais que se desenvolvem ainda hoje no Brasil destroem as ligações necessárias entre o direito penal e o processo penal. Funcionam à margem do direito penal liberal e representam o ápice de um modelo autoritário de gestão política das massas miserabilizadas. Sim, porque ao politizarem o direito penal seletivamente no campo econômico e partidário, terminam por legitimar as intervenções sobre as classes subalternas da chamada criminalidade tradicional. Na verdade, esses processos duradouros e complexos, processos de direito penal econômico, caracterizados quase sempre por acordos decadentes, distantes da cultura jurídica continental, são eufemismos que levam à destruição do liame de conexão entre o processo penal e o direito penal. Aí, nesses processos negociais, como mostrou o Schunemann, a necessidade prática triunfa sobre a lei em um Estado de Direito, o que mostra ainda mais repugnante e odioso quando o fruto da atividade decisória dos juízes criminais determina o encarceramento, possivelmente por anos a fio, de indivíduos que violaram a lei. Mas esse objetivo prático declarado de luta contra a corrupção, a partir do sacrifício de direitos individuais, camufla o fim oculto, a construção de uma estrutura paralela de poder. Tantas vezes é repetido aqui, né? Como se sabe, a Operação Lava Jato, executada pela Força Tarefa do Ministério Público Federal, liderada pelo então juiz Sérgio Moro, primordialmente na 13ª Vara Federal de Curitiba,
seduziu boa parte da opinião pública brasileira sobre um discurso de repressão penal de condutas corruptas das classes política e empresarial. O encanto inicial veio justificado não só pela possibilidade de prisões de pessoas de alta classe, políticos, empresários, altos funcionários, etc., uma clientela historicamente imune ao direito penal, mas também por alarmar o retorno parcial do dinheiro público desviado em contratos realizados pela estatal Petrobras. Por exemplo, Paulo Roberto Costa, ex-diretor de abastecimento da Petrobras, acusado de causar prejuízos bilionários em obras superfaturadas de refinarias e primeiro delator da operação, comprometeu-se, segundo a imprensa, a devolver 79 milhões de reais. Segundo informado pela imprensa à época, em 30 de setembro de 2014, teria aberto mão de 23 milhões em conta da Suíça e 2, milhões nas Ilhas Caimã, em troca de cumprir uma pena em regime domiciliar e parte em regime aberto. Costa e o doleiro Youssef teriam declarado um esquema criminoso que o primeiro desviou e o segundo levou 2 a 3% do contrato da área de diretoria de abastecimento da Petrobras. Segundo eles, esse procedimento também teria ocorrido em outras diretorias da estatal, como a diretoria de serviço de Renato de Souza Duque, na diretoria da Internacional, ocupada na época por Nestor Severo. A partir de então, como é de conhecimento geral, outros tantos ex-diretores, doleiros, políticos, funcionários, proprietários das empreiteiras, das principais empreiteiras do país, foram alvos de medidas restritivas de direitos como condução coercitiva, prisões temporárias, prisões preventivas, bloqueios de bens e delações premiadas posteriores. Né? Essas medidas pressionaram os investigados ao assentimento do método principal de trabalho da Força-Tarefa, a delação premiada. Ela era, portanto, à época, na perspectiva assustada do investigado e na gananciosa de alguns defensores, o único caminho possível para evitar o risco de cumprimento antecipado de pena de prisão. E aqui eu lembro um debate que eu participei posterior, na PUC de Curitiba, com 2 advogados conhecidos da operação, o Figueiredo Bastos e o Marlos Arnes, em que os dois defendiam a delação sob o argumento de que juridicamente não tinha mais o que se fazer, que não existia nenhuma possibilidade de evitar uma defesa, né, senão através dessa medida, que a decisão se dava por conta de consulta às decisões do Tribunal da Quarta Região e, portanto, a advocacia se convertia, na realidade, numa técnica de negócio, de negociação, de ceder e ganhar. Isso porque também o juiz do inquérito e do processo já demonstrava publicamente uma disposição abertamente favorável à acusação. O jornal É o País, de 26 de novembro de 2014, faz um breve e laudativo narrativa sobre o ex-juiz Sérgio Moro. Apesar da declaração do advogado Toron, mesma época que o Dr. Nélio Machado, que aqui se encontra, já diziam que o ex-juiz era um conhecido juiz justiceiro por conta do caso Banestado, e ele incorria, portanto, numa forma de extorsão de confissões e delações, que quem colaborava era liberado e quem não colaborava tinha a sua prisão preventiva alertada. Isso em 2014, portanto, no início ainda, na primeira fase, segunda fase da operação. Bom, tudo isso em pleno jogo, as agências penais envolvidas logo conquistaram o apoio explícito da grande mídia e, consequentemente, de parte significativa da população. Parecia que se operava, assim, uma mudança de tendência de operação do direito penal lá na legislação e na prática judicial,
das classes baixas em direção às classes altas. Até aí, como se verá, foram poucas as pessoas, e aí a exceção do Nélio, que desconfiaram do funcionamento de uma estrutura paralela e subterrânea de poder, que operava também seletivamente à margem da lei. Essa estrutura, hoje reconhecida tacitamente pelo Ministério Público Federal, e agora abertamente pelo Supremo Tribunal Federal, instalou-se num cenário político e social altamente favorável. O Brasil anterior ao lavajatismo assistiu a um levante de manifestações populares capitaneadas por classes emergentes e apoiadas pela oposição política de direita, que cobrava do governo da presidente Dilma Rousseff, nas ruas, maior compromisso na solução de problemas de transporte público e corrupção. Isso gerou um desgaste político porque o governo parecia incapaz de tomar medidas distintas das impopulares receitas neoliberais, ajustes fiscais e cortes sociais. As manifestações de junho de 2013, com claros contornos fascistas, fortaleceram os projetos excludentes do neoliberalismo e semearam os movimentos do extremismo de direita. Basta pensar que a reeleição de Dilma Rousseff, logo após isso, deu-se apenas no segundo turno em um ambiente de fratura social. A direita saiu derrotada nas urnas, mas isso não significou qualquer facilidade de governabilidade. Embora naquele momento a economia brasileira tivesse escapado ilesa da grande crise de 2008, a economia brasileira estava estagnada. O lado político, contudo, era ainda pior do que aquele do primeiro mandato. Como se sabe, o governo enfrentava uma forte oposição parlamentar, liderada por Eduardo Cunha, especialmente após os votos favoráveis do PT no processo de cassação no Conselho de Ética, por ele ter mentido na CPI da Petrobras de 2015 sobre a existência de contas bancárias no exterior. Cunha, em retaliação, ameaçava deflagrar um processo de impeachment. Para piorar, o candidato Aécio Neves, derrotado, solicitou uma auditoria para verificar a lisura da eleição presidencial de 2014. Questionava, portanto, a confiabilidade da apuração e a infalibilidade das urnas eletrônicas. No meio do segundo ano de mandato, o Supremo, por meio de uma decisão do ministro Teori, decide afastar a Eduardo Cunha do mandato de deputado. Logo depois ele foi cassado por 11-9 pelo Conselho de Ética, com os votos do PT. Mas antes disso, já no final do primeiro mandato do governo Dilma Rousseff, motivado claramente por vingança, Cunha abre o processo de impeachment da presidenta sobre a esdrúxula acusação de pedalada fiscais. Na oportunidade, apesar de ser investigado pelo recebimento de 5 milhões de dólares em propina e já ter denúncia recebida desde março de 2016, portanto ficou em liberdade como um instrumento do impeachment, Cunha respondia o processo penal em liberdade e só veio ser preso em outubro de 2016, após, portanto, o processo de impeachment. Esse processo juridicamente pobre e politicamente reacionário revelou um ambiente social propício aos primeiros passos, sem controle, da Operação Lava Jato. Um lugar hostil aos políticos de esquerda, arredio aos anseios das classes populares, evangelizado na pauta de costumes e judicialmente dominado por juízes conservadores, ou seja, um espaço em que o tripé família, religião, prisão era defendido de maneira entusiasmada, inclusive com exaltação pública de torturador. Tudo isso que parecia antes inabalável e que possibilitou o extremismo de direita chegar ao poder por as vias eleitorais, inclusive de braços dados com os protagonistas principais do lavajatismo, chega hoje finalmente ao descrédito. As conversas entre os procuradores do MPF, publicadas pela Operação Spoofing, e o comportamento politicamente suspeito do juiz Sérgio Moro, mostraram não apenas traços comportamentais de personalidade autoritárias, típicos de instintos fascistas de morte que sempre se externa na crueldade, e aí basta ler as conversas desde grupos internos sobre deficiência, sobre a forma que se referia ao ex-presidente, por dedo, pelo velório, pela doença, da maneira assim, a crueldade chega num nível alarmante, né? Mas também por graves violações aos princípios de direito penal do Estado Democrático de Direito. Eu
nessa violação de princípio, selecionei duas questões que me parecem importantes. A primeira é a desimportância nessa operação da dogmática penal. Né? E o segundo é a segunda violação é a forma interpretativa que eles deram a 3 delitos que eu considero facilitadores da operação. Que o primeiro já foi analisado pela Helena, que é o delito de corrupção, como eles inverteram a interpretação desse tipo, né? Assim, ou seja, para não declarar o ato de ofício ser algo genérico, né? Que a se manter assim, certamente o ex-juiz deveria estar respondendo um processo criminal hoje, né? Afinal, se bem que o ato dele é claro, né? O ato que se esperava dele foi feito. Mas o primeiro no delito de corrupção, o segundo no lavagem de dinheiro, tá? Que é o combo de trabalho, e o terceiro, que é uma questão muito importante, é o uso dos delitos organizacionais, em interpretação absolutamente aberta, que permite enquadrar num delito associativo casos que historicamente eram de coautoria. Né? Então, essa seria a segunda violação. Mas a primeira, a desimportância da dogmática, a dogmática penal é uma gramática, uma forma de interpretação sistemática do direito penal, para quem não é penalista, que permite com que as decisões judiciais tenham uma certa previsibilidade e uma segurança no que se vai decidir. Ela sempre foi acusada, essa dogmática, inclusive na Alemanha, que é o berço do pensamento dogmático sistemático, de ter facilitado, de certo modo, o nacionalsocialismo, de ser uma forma conservadora do que existe, de fortalecer o poder estatal e de ter um falso humanismo. Tudo isso, de fato, pode se encaixar muito bem nessa operação. Afinal, essa operação, ela não tem qualquer preocupação com a segurança e com a igualdade de aplicação no direito, muito menos cuidado nos efeitos da pena, sejam eles de natureza individuais ou sociais. Por outro lado, tem-se como certo que houve um uso excessivo de penas altas de forma antecipada por autores politicamente selecionados, ao mesmo tempo em que se deu uma imunização de determinados grupos políticos, especialmente os colaboradores. Criou-se, assim, uma espécie de Código Penal de Curitiba e Código Penal brasileiro. Um Código Penal brasileiro duro com os inimigos e um Código Penal de Curitiba frouxo para os amigos, com exclusão de cumprimento de penas, independente da qualidade, suspensão de processo, velhos, novos, independente de competência, independente de instâncias, né, independentes de estados, ou seja, de competência federal ou não, suspendem tudo, né? Fixação de regimes próprios, quer dizer, colaborou, fica em casa, na piscina, na sua mansão, não colaborou, fica na prisão, enfim. Deriva um problema que se criou, que é essa dualidade do direito penal, quer dizer, um direito penal tradicional com pena de prisão aplicada com devido processo para as ilegalidades das massas populares, e um direito penal secundário sem pena de prisão para imunizar, mediante acordo, elites econômicas e políticas hegemônicas. Percebe, portanto, um compromisso de necessidades práticas e um descompromisso com as condições de legitimação do processo penal fixados pelo direito penal material. Eu já estou terminando meu tempo, né? Bom, eu não estou no 15% do meu negócio. Bom, isso, na verdade, existe, obviamente, nessa dualidade de direito penal, um grande problema metodológico de funcionamento da Lava Jato. Esse problema metodológico se dá
porque eles não conseguem compreender um processo de conhecimento de um todo, num processo dialético, senão, como uma unidade de pensamento de história, senão que analisam desde a perspectiva apenas do processo ou apenas de determinado caso. Isso, esse isolamento metodológico, que isola o processo ou o direito penal dos seus efeitos num contexto maior, político e social, impediu, evidentemente, essa metodologia, o conhecimento do todo, e foi responsável também pelo rompimento de uma dogmática penal como uma gramática realmente do direito penal, ou seja, como uma disciplina que se ocupa da interpretação, da sistematização, do desenvolvimento de regras legais e das opiniões da doutrina para a aplicação segura e igualitária do direito penal. Bom, a segunda violação de princípios do Estado de Direito consiste no uso político desses delitos que eu considero delitos facilitadores. O primeiro é como a corrupção toma um lugar que a droga sempre teve na vida das classes miserabilizadas, né? Quer dizer, ela é a porta de entrada da barbárie para outro tipo de criminalização. E permite, portanto, todas as ferramentas típicas do totalitarismo, agente infiltrado, escutas, delatores, exposição pública dos investigados, penas altas, interpretação elásticas, enfim. O de corrupção se usa com esse objetivo, porque ele tem um poder de sedução bastante grande, e, sobretudo, para o homem simples, né? Mas se inverte na interpretação, afastando essa caracterização da troca que se exige na corrupção passiva suprimida. No delito de lavagem, a interpretação que se dá é pior ainda, uma questão absolutamente extensiva, porque a partir das decisões que se fez, não só com os problemas do bem jurídico, mas também com a necessidade criteriosa de que a ocultação se dê por meios, por artifícios que escondam realmente a procedência e permitam, portanto, o seu uso. No delito, para finalizar, organizacional, a jurisprudência brasileira sempre restringiu esses delitos para tentar diferenciar da autoria coletiva, de critérios formais de estabilidade e permanência, mas isso ainda é insuficiente. É preciso enfrentar isso de maneira séria e fixar um debate profundo sobre a natureza do injusto nos delitos de associação, para que eles se restringam realmente para aqueles casos em que há uma supressão da soberania do Estado no monopólio da violência pública, e não para delitos, por exemplo, sem natureza violenta. Enfim, teria muito para falar aqui nesse aspecto, mas eu vou pular a minha finalização, agradecendo a compreensão pelo tempo, e dizendo que, de fato, agora é preciso dar conta desse passado de uma maneira mais forte. A gente precisa construir o nosso futuro a partir de todos esses problemas que a gente passou. Quer dizer, o direito penal do futuro é um direito penal que cria o futuro a partir desse passado. Chegamos tarde para fazer isso, sim, mas cavalos mancos e boas ideias sempre chegam por último. São como uma piada mal lograda, né? Então, espero que realmente, a partir dessas novas decisões, a gente possa construir um direito penal que seja mais humano, independente de classe, sobretudo, e que possa, com isso respeitar os princípios que estruturam o Estado Democrático de Direito. É isso. Desculpem. Deu os 30 minutos, viu? Que você queria. Mas deu os 30 que você queria. Eu passo a palavra, agradeço o doutor Jackson Zilli, e passo a palavra imediatamente ao doutor Rafael Valim.
boa noite a todas e todos. É uma enorme satisfação participar desse seminário. É uma honra genuína dividir essa mesa com tantas pessoas que eu admiro, com enfim, tantos amigos. Também ter na plateia também tantos amigos. Eu agradeço as pessoas do Xixo, o professor Maurício, que agora conheço nessa oportunidade, de Lázari, e cumprimento a todos na pessoa do meu querido amigo Nélio Machado, um dos grandes advogados do país e que foi também uma das grandes vozes que se insurgiram contra esse fenômeno tão nefasto que poluiu mais uma vez a história do Brasil, que é a Lava Jato. Eu vou tentar fazer uma reflexão muito breve a partir do tema que nos convoca, que é Lawfare, a Lava Jato e a ascensão ou emergência do autoritarismo de direita. Em primeiro lugar, fixar o que eu entendo por Lawfare, né, que está escrito no livro que escrevi com o agora ministro Zanin e com a Valesca, que, segundo me parece, é o uso estratégico do direito para fins de deslegitimar, vulnerar ou aniquilar o inimigo. Ou seja, é um conceito que descortina uma determinada realidade, ou uma forma de se observar e analisar o fenômeno jurídico. Ou seja, ele tem, desculpe o palavrão, uma finalidade heurística, de descoberta de um determinado... É uma chave de compreensão para esse fenômeno. A Lava Jato pode ser analisada, interpretada segundo diversos critérios. Assistimos há pouco ao nosso querido Pedro Serrano, explicando a operação a partir do conceito de estado de exceção, ou mais propriamente estado de exceção jurisdicional, que me parece uma chave de compreensão também muito útil para descrever e entender esse fenômeno. O que o Lawfare nos traz, me parece, é uma compreensão mais ampla do que aconteceu no Brasil e que acontece, e isso é muito importante que se afirme e reafirme, desse desvirtuamento do direito para determinados fins, ou, se quiserem, esse esvaziamento do direito e a transformação do direito, em vez de ser um instrumento a serviço da paz, como diz o nosso professor Ferraioli, num instrumento de guerra. Ou seja, ele deixa de ser uma instância de pacificação social para se converter num instrumento de guerra. E isso acontece rigorosamente em todas as partes do planeta atualmente. Venho acompanhando de perto, profissionalmente, casos pelo mundo, e porque nós temos essa tendência, bem própria de vira-lata, de achar que isso é coisa de latino-americano, de brasileiro, que Moro, essas figuras ridículas, né, existem aqui, não é possível que exista em outro lugar. E existe em toda parte. Né? Talvez não de uma maneira tão desavergonhada como existe no Brasil, e tão tosca como é a figura do Sérgio Moro. Mas, em diferentes graus, é o mesmo fenômeno que se expressa. E também não pensemos que o Lawfare ele está necessariamente vinculado a uma guerra contra a esquerda. Isso é um equívoco também. A Lawfare, não só do judiciário, mas também de autoridades administrativas, de natureza puramente geopolítica, de natureza empresarial, entre grandes empresas, entre outras coisas. Ou seja, não se trata de um fenômeno, porque tem muita gente hoje que trata o Lawfare como Lawfare e neoliberalismo, Lawfare e a esquerda. Claro que há
essa relação muito marcada no Brasil e na Lava Jato, né? Porque a gente tem uma vantagem também na Lava Jato, que com a Vaza Jato, nós tivemos uma aceleração também do tempo histórico. Então, o que a gente ia descobrir, ou talvez inferir, né, muitas vezes daqui, aquelas coisas que daqui a pouco aparece um dos que integraram a operação, se arrependem e vem e conta tudo, aquelas coisas, né? Não, nós temos essa vantagem de... Claro que o que a gente leu, todos aqui, todos nós, críticos da Lava Jato, supunhamos todas aquelas conversas, né? A gente poderia fazer um exercício de imaginação e a gente colocar no papel o que eles falavam. Mas temos essa vantagem de saber detalhes das entranhas da operação e saber que aqueles agentes do sistema de justiça eram efetivamente agentes nem da direita, da extrema direita, né? A visão que eles tinham, aquela visão messiânica, uma visão do direito puramente instrumental, é próprio da extrema-direita, né? E aqui também tenho que dar um pouco do que eu entendo por extrema-direita, né? Que me parece, desculpa né, mania de professor de ficar conceituando as coisas, mas me parece que a extrema-direita, que a gente chama, ou que alguns agora usam como os populistas, eles se notabilizam por uma visão reducionista ou uma visão parcial de soberania, né? Povo, para os populistas, para a extrema-direita, é só aqueles que seguem o populista, que seguem o líder. Isso não... A literatura... Enfim, não sou eu que estou inventando isso, mas a literatura atual, contemporânea, sobre esse fenômeno, aponta para isso, né? E isso foi muito claro com o Bolsonaro. Ele só considerava povo aquele que o seguia, o resto era inimigo, né? Ou seja, é uma visão antipluralista, é uma visão parcial, povo é só aquilo, né? E isso encaixa muito bem com essa noção de Loeffler, né? Que tem, com a teoria do estado de exceção, ou que compartilha com a teoria do estado de exceção, a figura do inimigo, que, como todos nós sabemos, é uma figura antitética à noção de Estado de Direito. Não se pode admitir a figura do inimigo nos quadrantes do Estado de Direito. Então, me parece que aqueles agentes do sistema de justiça também tinham muito clara essa visão, né? Para além deles declararem que realmente eles queriam Bolsonaro no poder, que está tudo lá, e que o juiz da operação depois se tornar ministro da Justiça, né? Que eu me lembro nessa altura, eu estava morando fora do Brasil, e com aquela dificuldade de convencer os juristas estrangeiros a acreditar que essa operação era uma grande farsa, né? Esse dia foi um dia consagrador, porque eu recebi de mensagens falando, puta, Valim, desculpa, que eu não estava acreditando em você, que eu achava que você estava exagerado, que, sei lá, muitas vezes a relação com o presidente Lula, ou que a sua confiança no caso, ou na injustiça daquele caso, estava perturbando, estava turvando a sua visão sobre esse fenômeno, né? Então esse foi um momento que tudo ruiu para o lado deles. Do ponto de vista simbólico, a operação Lava Jato acabou ali, né? Pelo menos eu posso testemunhar isso do ponto de vista pessoal, né? Mas, para voltar aqui ao nosso raciocínio, aquelas pessoas, aqueles agentes dos sistemas de justiça, eram rigorosamente, ou ostentavam, a mesma mentalidade do governo que foi colocado, ou que foi instaurado
por esses agentes do sistema de justiça. Eu sempre afirmo que o lavajatismo me parece mais odioso e mais repugnante que o bolsonarismo. Porque o bolsonarismo é uma coisa às claras, uma coisa grotesca que quem quiser apoiar aquilo, enfim, adere voluntariamente àquela... Né? O lavajatismo não, ele tem um conteúdo hipócrita, né? Um conteúdo de se valer do Estado e das prerrogativas do Estado para atingir interesses inconfessáveis. Então, embora, e aqui me parece sempre importante assinalar, o bolsonarismo e o lavajatismo têm a mesma essência, eles são projetos autoritários de poder. Igualmente, são projetos autoritários de poder, o exercício autoritário, no caso, né, da função jurisdicional e no outro caso, da função administrativa, por assim dizer. Como eu vejo essa... Né, e como me parece que esse conceito pode nos ajudar, de certa maneira, a enfrentar esse fenômeno, e como um pouco antes do presidente Lula assumir agora o 3º mandato, eu escrevi um texto na imprensa, né, falando, agora vamos sepultar definitivamente o lawfare, esse fenômeno, ou teremos a revivescência desse fenômeno. Eu compartilho do prognóstico um pouco pessimista, ou talvez realista, do nosso querido Alisson Mascaro, que falou há pouco. Parece que esse fenômeno eclodiu e as condições para que ele volte ainda estão instaladas, né? E pouco estamos fazendo para afastar ou eliminar essas condições, né? Eu entendo as dificuldades para fazê-lo, para que a gente possa atacar as raízes desse fenômeno, mas me parece que em termos institucionais pouco avançamos ou nada avançamos, né, no enfrentamento desse... É claro que encontros como esse são fundamentais para que a gente faça uma revisão crítica do que se passou no Brasil, que a gente possa cada vez mais engrossar essa crítica e passar limpo, como é a proposta desse seminário, né, para passar limpo a Lava Jato, mas me parece insuficiente, né? Basta quem está no dia a dia do sistema de justiça sabe que nós estamos muito longe, muito longe de estarmos livres desse fenômeno. Basta que se deem as condições históricas, as condições políticas para isso. Porque, na minha visão, o que o direito brasileiro, como o direito de modo geral, padece, né, é de uma frágil capacidade regulatória em rigor. Porque o que sustenta o direito no final, e nós vimos isso nos últimos anos, é não só uma lealdade dos agentes do sistema de justiça, sobretudo os que estão na cúspide do sistema, porque o que assegura que o ministro do Supremo vai cumprir a Constituição? É um limite, é um sentido de lealdade ao texto constitucional que, enfim, isso também os teóricos apontam para isso, né? Ou seja, no final também das contas é uma questão política o asseguramento da capacidade regulatória do direito, né? E a gente pelo menos a gente imagina que voltou aos trilhos do Estado de Direito após um movimento político que resultou nisso, e do qual essa plateia e essa mesa é parte fundamental. Ou seja, foi um movimento, né, essa virada na interpretação do Supremo e dos tribunais mostram, na verdade, não, na minha visão, não o vigor do direito, mas a fragilidade absoluta do direito, né? Há pouco tempo atrás, o Rocha, o Mané são testemunhas muito próximas disso.
não se conseguia uma conquista no judiciário. Agora a gente comemora a conquista todo dia. Já tá até chato, a gente nem comemora mais. Ah, pau na Lava Jato. Ah, tá. Mas como assim? Como isso pode virar de uma maneira tão radical? Isso mostra que a autonomia do direito está profundamente fragilizada no Brasil. Então, eu não quero aqui ser um pessimista, não é nada disso, mas essas reflexões sobre o lawfare me parece que tem que superar, não superar a denúncia, e que a partir de agora, não só o enfrentamento da extrema-direita, que não se dará através do direito, embora a gente saiba que, paradoxalmente, o Supremo Tribunal Federal teve um papel decisivo agora na salvaguarda da democracia no Brasil, isso é certo, mas a extrema-direita não será derrotada pela justiça, pelo direito, será derrotada pela política. E assegurar essa autonomia do direito vai passar não só por superar condições sociológicas, que o Alisson também nos transmitiu aqui, das pessoas que integram o sistema de justiça, mas também mudanças institucionais que rompam com as engrenagens do lawfare e que estão já espalhadas, se a gente for se debruçar um pouco sobre o que se escreve, o que se estuda hoje sobre esse fenômeno, pelos tribunais de direitos humanos. Posso dar um exemplo, né? Os tribunais de direitos humanos, não só a Corte, enfim, todos os sistemas regionais de direitos humanos têm muitas lições sobre a relação entre judiciário, entre agentes do sistema de justiça, Ministério Público, judiciário, e os meios de comunicação social, por exemplo. Né? E no Brasil pouco se faz sobre isso, ou nem se cogita, né, se estabelecer medidas estruturais para que não se repitam, né, como se repetem todos os dias, e aqui também retomo uma consideração do Alisson, porque o que a gente viu na Lava Jato, é o que os pobres no Brasil, os negros, sofrem todos os dias. Né? É que aqui, como ele disse, ele tinha uma clientela, era uma clientela privilegiada. Mas isso é um fenômeno, não reconhecer isso também é cometer uma injustiça histórica. Né? E, como diz, né, o professor Paulo Sérgio Pinheiro, os negros, os indígenas, os homossexuais, todas essas categorias, essas comunidades no Brasil nascem e morrem sem jamais testemunhar o comedimento do Leviatã. E essa é a mais pura realidade no Brasil. Né? E para que a gente possa estruturalmente combater esse fenômeno, a gente precisa se debruçar seriamente sobre medidas ou sobre mudanças que possam, a partir de uma visão rigorosa desse fenômeno, evitar esses desvios, ou pelo menos tentar evitar, porque muitas vezes são situações históricas também que vem uma avalanche, né, que a gente não consegue, mas pelo menos que de uma maneira sistemática a gente possa evitar que o que a gente chama de externalidades, ou seja, essa influência da comunicação social na justiça, seja enfrentada, a gente reformar também as leis de modo que essas leis facilitadoras, esses conceitos abertos que permitem os ataques sejam coibidos, entre outras coisas. Então, essas são as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês, agradecendo a paciência de todas e de todos. Muito obrigado. Agradecendo ao professor Rafael Valim, eu transmito a palavra à professora Magda Biavaschi para a sua explanação. Boa noite a todas e a todos.
É uma satisfação imensa estar aqui. E eu quero agradecer esse convite a quem me formulou o convite, né? Ainda que esse evento seja um evento que está sendo organizado por mais de uma entidade. Mas quem me formulou esse convite foi o Xixo. Então, eu quero agradecer a todos os organizadores desse importantíssimo evento, que nos projeta para o futuro, a partir do passado, ou como diz o Paulinho da Viola, né? Quando eu penso no futuro, não me esqueço do meu passado. Ou o MV Bill, quando ele fala do rap, né? Quando diz para a gente pensar o futuro do rap, nós temos que conhecer a história da música, senão a gente não reconstrói o caminho do futuro do rap. Então, a gente está aqui nesse evento pelas mãos do memorial. E eu quero fazer esse registro, porque durante muitos anos da minha vida eu fui coordenadora do memorial, da Justiça do Trabalho no Rio Grande do Sul, integrei o CONARC, que é a Câmara Nacional de Arquivos, e também o CNJT, na Justiça do Trabalho, TST, buscando subjetivamente, né, porque era uma questão minha pessoal, mas não só subjetivamente, buscar internalizar na cabeça dos meus colegas a importância da preservação da memória. Preservar a memória é possibilitar a reconstrução do futuro. Então, eu acho que esse evento memorial, e em nome do Xixo eu faço o agradecimento, ele é importantíssimo, para que não se pense só a Lava Jato, mas que se pense exatamente o que essa mesa que está tentando pensar, né, que são os autoritarismos, são as estruturas sociais, constituem o capitalismo, sistema esse econômico, social e político, que encontra no Brasil, em cada país ele encontra ou não condições ou resistências ou condições para se espraiar e se instalar. No Brasil ele encontra condições estruturais para se instalar e se espraiar. E que condições estruturais são essas? Né? Uma herança colonial, escravocrata, patriarcal e monocultora, que dá as mãos, abraça, beija, acaricia o capitalismo e ele se instala e se espraia. Então, fazendo esses agradecimentos e também aos alunos desta casa, porque os elementos do futuro são as pontes de luz, né, que iluminam a nossa caminhada para o futuro e que nos fazem cantar com muita alegria, eu acredito na rapaziada. Então, agradecimento muito especial também a esta mesa, ao Saliba, que está coordenando a mesa, né, e que me diz que tem vínculos importantíssimos com a minha terra-mãe, que é o Rio Grande do Sul, ao Valim, ao Jackson, e ao meu querido companheiro, parceiro, que acompanha, Manuel Caetano, que acompanha e nos acompanhamos na mesma caminhada, que agora é a caminhada da esperança. Né? Então, muito obrigada, e a plateia atenta vai olhar, eu refleti sobre isso, e eu vou começar essa reflexão fazendo, primeiro, o registro de onde eu sou. Né? O Saliba já disse que eu sou uma desembargadora aposentada do mundo do trabalho, da Justiça do Trabalho. Durante 30 anos, antes fui auditora fiscal, depois durante 30 anos fui juíza e me aposentei como desembargadora. Mas hoje eu sou professora e muito me orgulho dessa condição. Eu sou professora nos programas de desenvolvimento econômico e social do Instituto de Economia da Unicamp e no programa de Sociologia do IFISH, que é o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, e pesquisadora do CESIT Unicamp, que é o Centro de Estudos do Mundo do Trabalho. Então, eu vim trazer para vocês, nesse tema importantíssimo, que é o tema da Lava Jato, do lawfare e do autoritarismo, as reflexões que a gente tem feito no Instituto de Economia. Então, trazendo um pouco, como o Gaúcho diz, a brasa para o nosso assado. Então, fazendo esses agradecimentos, e agora eu peço que agora tu comece a contar meu tempo, fazendo esses agradecimentos, é coisa de gaúcho, fazendo esses agradecimentos, eu vou passar o meu tema. Tá? Eu fiz um escritinho, depois eu vou passar para o Xixo, né, mas ainda tem que fazer algumas revisões nele. Eu vou falar das artimanhas no âmbito da Lava Jato
e as sutilezas da ordem pecuniária. Leia-se Capitalismo. Trouxe para vocês uma citação do Machado de Assis, né, numa crônica fantástica dele, que é A Igreja do Diabo, escrita no final do século XIX, onde ele estava olhando e analisando no Brasil as sutilezas da ordem pecuniária, para vocês verem como isso não é uma invenção temporal da Lava Jato. A Lava Jato aprofunda, a Lava Jato destrói, mas isso é uma questão que está lá atrás. Então, vou ler para vocês um extrato, uma citação dessa crônica do Machado de Assis, que eu sugiro que leiam, e que diz assim, ele estava falando, o diabo criou uma igreja, porque era moderno criar igreja na época. Então, eu estou falando do século XIX, não é hoje, viu? O diabo criou uma igreja e ele estava falando para os seus fiéis, que podem ser seus súditos, né? E ele, então, estava fazendo a pregação das quintas, das sextas, melhor as quintas, porque é o dia de ir no bar, né? Ele estava fazendo a pregação e, naquele dia, ele tirou como tema a virtude. A virtude era o tema que ia ser o tema centro da pregação do diabo na sua igreja. Então, ele dizia assim, ó, a virtude e a venalidade como virtude. Então, ele diz assim, a venalidade, disse o diabo, é o exercício de um direito superior a todos os direitos. Se tu podes vender a tua casa, o teu sapato, o teu chapéu, coisas que são tuas por uma razão jurídica e legal, mas que, em todo caso, estão fora de ti, por que é que tu não pode vender a tua opinião, o teu voto, a tua palavra, a tua fé, coisas que são mais do que tuas, porque são a tua própria consciência, a tua essência. Isto é, tu mesmo. Negá-lo é cair no absurdo e no contraditório. Demonstrando assim o princípio, o diabo não se demorou em expor as vantagens da ordem temporal e pecuniária, direito tão legítimo que ele demonstrou que era o de exercer ao mesmo tempo a venalidade e a hipocrisia, para então merecer duplicadamente. E assim ele encerrou a sua pregação. No ano de 2019, a Folha de São Paulo divulgou uma série de reportagens, tendo como foco, a gente já sabe disso, as mensagens trocadas entre os integrantes da Força-Tarefa da Operação Lava Jato, e que foram obtidas pelo The Intercept Brasil, e que tinham, desde aquela época, impressionante conteúdo. Essa minha fala aqui, ela procura resgatar um artigo que eu e meu companheiro, a convite do Xixo. Bom, eu estou resgatando muito o Xixo aqui, mas é que a gente é amigo de 500 mil anos, né? E assim a gente revela a nossa idade. Então, eu e meu companheiro fizemos sobre essas maravilhas da ordem pecuniária num livro publicado em 2019, que se chamou Relações Obscenas. E esse nosso artigo foi escrito naquele momento histórico. Então, eu resgato aquele artigo, atualizo aquele artigo e dialogo com as falas de hoje de manhã, das mesas de hoje de manhã, para trazer para vocês essas reflexões. Porque de lá para cá, muitos elementos precisam ser agregados àquele texto. E quais são eles? Sobretudo, Lula está livre. Lula é inocente. E depois de uma campanha difícil, muito atribulada, ele é o presidente do Brasil. Condição, aliás, para a retomada da caminhada interrompida rumo a uma sociedade
que não tenha a desigualdade ou as desigualdades como fundantes. Então, buscando recuperar essa memória, numa espécie de uma linha do tempo, o texto vai mostrando as artimanhas que foram urdidas no âmbito da Lava Jato e que prejudicaram de forma substantiva a economia do país e aprofundaram as desigualdades sociais e as assimetrias de um mercado de trabalho historicamente assimétrico e constituído sob o signo da exclusão social, com graves danos à democracia. E, em diálogo com os palestrantes, portanto, das mesas anteriores, que nos trouxeram para nós elementos-chave para a interpretação do processo da Operação Lava Jato, como citando eles, como criminalização da política, republicanismo usado como combate à corrupção de sedizentes republicanos, a ação da mídia brasileira, oficial, da mídia oficial, que contribuiu para transformá-los em heróis, constituindo um caldo de cultura, disse Gisele Cittadino, que contribuiu com esse processo. Na realidade, um projeto político de poder, fundamentado em um modelo econômico dependente e subordinado. Subordinado a quê? Aos desígnios externos, instrumentalizando o sistema de justiça brasileira e atingindo, assim, a soberania do voto popular. É que, além de se constituir como um projeto de poder, os diálogos interceptados revelaram que integrantes da força-tarefa da Operação Lava Jato, que simpaticamente a Gisele reproduz chamando de aqueles rapazes, se moviam pelo desejo da fama, do poder, do dinheiro. Hipocritamente, mereciam duplicadamente. Alá Machado de Assis. Transitando pela ordem pecuniária com muita desenvoltura. Isso é que os diálogos demonstram. Eu vou ler alguns dos diálogos. Mas, partindo dessas análises, penso que uma outra chave que eu quero trazer para vocês, que é complementar às demais, já enfocadas nas mesas, pode ser agregada. E que chave é essa? A expressão nesses personagens da internalização daquele desejo insaciável de acumulação de riqueza abstrata que move o capitalismo na sua expressão pura. Capitalismo, esse sistema econômico, social e político, que, para satisfazer esse seu desejo, que é insaciável, vai buscando destruir todas as relações sociais em suas múltiplas expressões. Enquanto, como já dizia o nosso velhinho guru, o capital celebra as suas orgias. Mas ele o faz onde não há diques, ou, como diria o Varoufakis, eu gosto muito do Varoufakis, e vou tomar a liberdade que a Gisele Cittadino tomou, além do que é um pão, e assim eu revelo a minha idade. Onde não há diques suficientes para contê-lo ou contrafluxos, como diria ou diz o Varoufakis, que é um economista grego. Os integrantes, e nós estamos aqui construindo ou reconstruindo esses diques, que foram rompidos nesses anos tristes da história brasileira. Os integrantes da força-tarefa da Lava Jato eram indivíduos livres, entre aspas, soberanos e concorrenciais, que, ambiciosos pela acumulação do vil metal, passaram a dialogar e a atuar visando a satisfação desse desejo. No caso dos diálogos divulgados, a interferência do julgador
no andamento dos processos, maculou a sua necessária imparcialidade. E ao se olhar para o processo de transformação da subjetividade dos procuradores e do julgador, que se foi operando, transmudando no âmbito da Lava Jato, e agora, e hoje, para os impactos dessa operação na economia e no mercado de trabalho brasileiro, além dos arranjos pecuniários publicizados, tem-se a dimensão da sua gravidade, da Operação Lava Jato, e de seus objetivos, evidenciando que, como diria o Rousseau, lá atrás, né, 1700 e alguma coisa, no segundo livro, que deve ser lido depois do primeiro, O Contrato Social, que deve ser lido depois das desigualdades. Como diria o Rousseau, quando os interesses privados subjugam, internos e externos, subjugam o sentido do público, as instituições da República são atingidas. E a vontade geral fica muda. E sob o rótulo de decretos, de leis, de atos, são satisfeitos esses interesses privados de forma iníqua. Ou, como disse uma vez Pedro Serrano, interpretando essa formulação, é tão forte isso que não é mais nem necessário o PEC para se mudar a Constituição. Basta interpretá-la. Haja vista o que aconteceu nas ADINs em relação à reforma trabalhista, que daqui a pouco eu vou falar. E foi tanto o dano à coisa pública e à sociedade como um todo, a coisa ficou feia, que a própria OCDE, como já foi falado hoje de manhã, teve que reagir. E o Supremo mudou a forma de decidir o tema. Demorou, mas fez-se a justiça. Mas o aprofundar dessas reflexões suscita uma outra reflexão que o memorial nos ajuda a aprofundar, que é muito relevante, que é a importância da preservação da memória, dos documentos, dos textos, enfim, elementos essenciais à construção da história. O Memorial da Lava Jato está inserido nesse tema e nessa complexidade. Preservar documentos e disponibilizá-los é vital para que se compreenda a complexidade do processo em questão, Lava Jato, mas de qualquer outro processo histórico, em andamento, ou que acontecerá, ou que já aconteceu. E é o passado relido que permite que melhor se compreenda o presente e se reconstrua a caminhada para um futuro digno de nossos netos. Parafraseando Keynes numa obra belíssima, que são as possibilidades econômicas para os nossos netos. Machado de Assis contribui para que se analisem as artimanhas de um grupo que, em combinações e ajustes aparentemente normais, colocaram toda a operação sob suspeita, com prejuízos à economia, à sociedade, a milhões de trabalhadores, a nossas políticas internacionais, as nossas relações internacionais, a coisa pública, submetendo o país a um sistema que restringe e limita sobremaneira a nossa capacidade de autodeterminação. No referido livro Relações Obscenas, vários autores analisaram esses diálogos, com distintos olhares. No artigo que eu já referi, do Ataque à Corrupção às Sutilezas da Ordem Pecuniária, mostramos como alguns deles, dos diálogos, evidenciavam que procuradores, sob a batuta do então juiz líder Sérgio Moro,
faziam uso desse sistema de justiça para, por meio de prisões arbitrárias, em desrespeito ao processo legal, saciar a incontida busca de fama que os movia, bem como seus desejos pecuniários, investindo contra a soberania popular. Esses diálogos já mostravam como o procurador Deltan Dallagnol, bem famoso, arquitetou o plano envolvendo também negócios relacionados a eventos e palestras, visando a lucrar com a fama de que gozavam e com os contratos obtidos no âmbito das investigações da Operação Lava Jato. Tais combinações chegaram, então, ao juiz Sérgio Moro, logo depois ministro da Justiça do governo Bolsonaro, cuja suspeição foi finalmente reconhecida pelo plenário do Supremo Tribunal Federal em decisão histórica de 23 de junho de 2021, por um score de 7-4. Mais tarde, aqueles novos diálogos foram revelados pela Operação Bumerangue, que é a Operação Spoofing da Polícia Federal, que investigou crimes cibernéticos contra ministros, membros da Força-Tarefa e parlamentares. Entre os alvos alegados do ataque dos hackers, tão falado hoje de manhã, estava o ministro da Justiça, o ex-juiz Sérgio Moro e também o procurador Dallagnol. As mensagens divulgadas agora oficialmente pela Operação Spoofing, enquanto ministro da Justiça Sérgio Moro, explicitam as combinações entre acusador e julgador envolvendo processos no âmbito da Lava Jato, e essas provas foram legalizadas, legitimadas. Testemunhas que seriam ouvidas ou não ouvidas, sobretudo em relação ao ex-presidente Lula e aos elementos que o levaram à prisão. E essa operação, na época do então da titularidade da pasta do ex-juiz Sérgio Moro, legalizou, por assim dizer, as provas contra ele e contra o sistema de justiça da República do Paraná, essenciais para aquela decisão do Supremo. O feitiço virou contra o feiticeiro. Quanto tempo eu tenho? Tá, então já encerrou. Eu quero ter. Então, eu vou falar da linha do tempo, rapidinho. 25 são 30. Tá, eu tenho mais 5. A questão dos impactos da ordem econômica e do mundo do trabalho, e, por fim, as minhas considerações finais, que é um convite que eu faço a vocês, para que continuemos nessa discussão sobre o lavajatismo e introduzamos nessa discussão algo fundamental que também está destruindo a nossa democracia, como o Lava Jato destruiu, que é a retirada do trabalho da sua centralidade. No momento em que, e isso eu vou falar num subitem do meu texto, que chama-se Contradições. O Supremo Tribunal Federal, sabemos, foi muito importante, e isso precisa ser reconhecido, em suas decisões para assegurar a lisura do pleito, a democracia formal e a soberania do voto popular. Tanto é que a extrema-direita e a direita o atacam. No entanto, como as contradições da sociedade e os conflitos que se estabelecem na sociedade e as correlações de força que se dão nas sociedades em determinados momentos históricos se expressam nas instituições, e há contradições também no próprio comportamento dessas instituições. Claro que essa expressão não é automática, porque há o campo da política que faz a mediação. Decisões do Supremo Tribunal Federal que assegura a nossa democracia formal e a soberania do voto, em nome da democracia, afirmam, aprofundam e acirram as nossas históricas desigualdades sociais, retirando o trabalho da sua centralidade. Isso não é pouca coisa. E por meio de decisões contraditórias com a defesa da democracia, proferidas em sede de repercussão geral, de recursos extraordinários, que são interpostos de acórdãos
do Tribunal Superior do Trabalho, da Justiça do Trabalho. Por exemplo, sobre o tema da terceirização, por exemplo, sobre o tema das horas em ITINE, por exemplo, sobre o tema da regulação da relação de emprego, e que estabelecem precedentes ou temas, mas não só, sendo a antessala da reforma trabalhista e a legitimação da reforma trabalhista, uma reforma desigualadora e excludente, agora virou moda por meio de reclamações constitucionais denunciadas pelo seu número excessivo recentemente pelo ministro Gilmar Mendes, dizendo que esse número excessivo de reclamações constitucionais, mais de 6 mil, diz eles, é um problema criado pela Justiça do Trabalho, com as suas decisões que não compreende a Constituição Federal e que contribui para com a indústria da reclamação. O ministro Gilmar Mendes assim se pronunciou em relação às reclamações constitucionais, e assim é para finalizar. E o que tem feito essas reclamações constitucionais? Sobretudo esse ano. Elas têm, é um artifício utilizado pelas empresas, né, em decisões, contra decisões transitadas em julgado ou não, da Justiça do Trabalho, reconhecendo a existência do vínculo de emprego. Não só nas plataformas digitais, também nas plataformas digitais, mas vínculos de empregos de toda a natureza, dos falsos MEIs, dos PJs, são todos os vínculos de emprego, dos desrespeitos e das burlas em relação às falsas diaristas, às empregadas domésticas, enfim, as mulheres trabalhadoras de cuidados, ao trabalho nos hospitais, as condutores de veículo, relações de emprego que são reconhecidas pela Justiça do Trabalho, que foi criada para isso, e essa é a sua lógica fundacional, por meio da reclamação constitucional, e todos os ministros estão alinhados nessa, agora os 10 estão alinhados nessa, inclusive o ministro Fachin, que não estava alinhado nessa, agora alinhou. Eles estão entrando nas decisões monocraticamente, o relator, monocraticamente, entra na decisão da Justiça do Trabalho, anula, nulifica a decisão, nega a competência à Justiça do Trabalho para dizer se há ou não há vínculo de emprego e manda o processo para a Justiça Comum. Um deles já foi julgado na Justiça Comum primeiro grau, foi reconhecida a relação, mas já foi cassada essa decisão, voltando para o primeiro grau por nulidade ou por falta de prova. Então, é fundamental esse tema que eu trago para vocês, porque podemos dizer e pensar que, na realidade, as mesmas forças econômicas que detêm o controle do poder político, elas que atuaram na sociedade, usaram a mídia como ventrílocos, instrumentalizaram o judiciário e fizeram o que fizeram na Lava Jato, prejudicando a economia, quebrando empresas brasileiras, né, que participavam, inclusive, do processo de industrialização do nosso país e geravam emprego. Mais de 4 milhões de empregos foram, eliminados. 4 milhões, mais de 4 milhões foram eliminados. Então, nós podemos pensar que as mesmas forças que apoiaram, porque sempre há forças por trás, né? As mesmas forças que apoiaram esse processo que nós aqui estamos discutindo sobre ele e que, felizmente, temos um memorial e estamos discutindo aqui sobre as mazelas e os problemas desse processo, a questão que se pergunta é: essas forças que nós vamos chamar das forças do lava-jatismo, que são as forças econômicas, que são as forças que detêm poder e controlam o poder político, não seriam as mesmas forças que também fundamentam essas decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal, que, ao assim decidirem o que fazem essas decisões, a mesma corte que defende a democracia, afirmam as desigualdades, acirram a fragmentação do mundo do trabalho, num país
onde agora nós só temos, um país de mais de 200 milhões de pessoas, nós só temos 100 milhões na PEA, na força de trabalho. E dos que estão na força de trabalho ocupados, 50% estão na informalidade. E muitos são MEIs, PJs ou estão no loca-loca das plataformas digitais. Sem direitos e uma sociedade de uma massa de sem direitos é uma sociedade que não tem demanda. É uma sociedade que fica estagnada. Então, não seriam as mesmas forças que estariam agora propiciando ou fundamentando, por meio de um modelo econômico ultrapassado nos países centrais, e que não jamais e nunca e não vão entregar o que prometem? Será que não são essas mesmas forças que estão corroborando e fundamentando essas decisões? E será que não cabe uma discussão com o Supremo Tribunal Federal para mostrarmos essas contradições, que ao mesmo tempo em que ele defende a democracia, ele afirma as desigualdades, fragmenta a sociedade, acirra em nome do empreendedorismo, que foi a fala do ministro Barroso há pouco em Paris, que nós da Justiça do Trabalho não compreendemos o empreendedorismo, porque o empreendedorismo é o que dinamiza a economia e gera emprego e renda. Essa é uma interpretação tacanha, superada por todos aqueles que pensam a economia. Então, será que não são essas mesmas forças e será que não é possível, por meio de trabalhos como este, tão profícuo e tão necessário e tão fundamental, nós mostrarmos, também como se fez com a Operação Lava Jato, né, que ao assim decidirem, eles afirmam as desigualdades, fragmentam o mundo do trabalho, acirram as desigualdades sociais e, ao fim e ao cabo, sequestram a democracia. O meu tempo terminou, mas eu quero ler parte das minhas considerações finais para trazer para vocês uma poesia. Eu não consegui ler os diálogos da operação, mas eles estão publicados e eles mostram tudo isso que a gente vem dizendo aqui que eles mostram. Mas, no finalzinho, eu quero fazer um registro também a um observatório da BJD, que está construído com várias outras entidades, que também está procurando olhar para essas multas nas delações premiadas e que também vão comprovar essa história, né, da ordem pecuniária. Eu queria terminar dizendo o seguinte. Nós, trabalhistas, estamos mostrando esse problema, convidando todas e todos para que se incorporem ao nosso brado, para que, quem sabe, daqui a alguns anos, possamos estar aqui, em uníssono, como estamos fazendo nesse importante e necessário evento, fazendo a crítica, visando a afirmar a centralidade do trabalho e a urgência da concretização de um sistema público de proteção social ao trabalho que a todos possa incorporar em direitos e garantias, independentemente da natureza dos serviços prestados. E assim, regulamentar o que diz expressamente o artigo 7º, inciso 1º, da nossa Constituição Federal. O desafio é imenso. Em cenário de grave mercantilização de todas as esferas da vida, de desenfreada concorrência e brutal concentração da renda, da riqueza e, portanto, do poder político, que estão criando sérias dificuldades ao nosso caminho da esperança. Elementos que, aliados a uma estrutura patriarcal e escravocrata, herdada dos tempos coloniais, oferecem condições para que esse sistema se instale e se espraie. Mas, ainda que as forças que atuaram em defesa da Operação Lava Jato continuem fortes, o lavajatismo, como nos falava o Xixo, fez justiça. Lula é presidente do Brasil e Dilma Rousseff foi inocentada quanto às famosas pedaladas fiscais e hoje é a presidente do Banco dos BRICS, uma das razões, os BRICS, do seu impeachment. Então, a história é justa quando ela é bem lutada. E eu finalizo com uma poesia, convidando a todos para essa reflexão.
a vida, tem tal poder na escuridão absoluta como o líquido, o sangue que circula. Carlos Drummond de Andrade, na janela do apartamento. Muito obrigada. Obrigado, professora Magda Biavasque. Desculpe o tempo. Não, imagina. Eu passo a palavra ao professor Manuel Caetano Ferreira Filho. Olha, acho que falando desse aqui é melhor. Gostei do maneco no final. É assim que eu gosto que me chame. Eu nasci lá nas barrancas do Rio Paraná, filho de nordestinos que tiveram que ir no Pau de Arara parar em São Paulo, e de São Paulo passar o lado mais ruim da viagem. Até que a viagem no Pau de Arara foi boa. Daqui para frente aqui piorou um pouco. E lá vivi entre italianos, japoneses, portugueses, espanhóis, e tinha algumas coisas interessantes que contavam lá. Uma delas é que um sitiante, lá não tinha fazenda, naquela região ali, sítio pequeno, muito católico, fervoroso, resolveu construir uma igreja no seu sítio, uma capela, pediu dinheiro ao prefeito para ajudar o prefeito. Não tem dinheiro para a capela, não tem. Ele ficou revoltado com a... Não, ficou revoltado com o prefeito e procurou por seus próprios meios construir a igreja dele, ficou lá trabalhando, a igreja ficou pronta. Aí, para a festa de inauguração da igreja, convidou o prefeito, convidou todo o povo da cidade, construiu a sua igreja em segredo, ninguém viu. Quando o prefeito entrou na igreja, um quadradinho, um retângulo, uma casinha, olhou relativamente bonito, mas não tinha uma imagem, nada de sagrado ali. Aí o prefeito olhou e falou, mas, meu amigo, como é que igreja é essa? Falou, como? Não tem nada aqui. Pois é, seu prefeito, a igreja eu consegui fazer, está pronta. O diabo agora é o santo. Eu digo o seguinte, a elite brasileira tinha uma igreja pronta, com o objetivo a ser alcançado, precisava de um santo, e encontrou um diabo. Né? E o diabo se encarregou de, durante algum tempo, fazer o seu trabalho. Como disse o presidente Lula algumas vezes, esse diabo era um santo de pés de barro, como todos nós sabemos o que já aconteceu. Eu quero agradecer ao meu querido amigo, Maurício Dieter. Ele já disse que foi meu aluno, veja a juventude dele, querido. Eu gosto muito de todos os meus ex-alunos. Ao Xixo, que não está aqui presente, quero agradecer a ele também. Meu companheiro de chapa, junto com uma amiga que está aqui também, ao Centro Acadêmico da Federal, lá em 77. Perdemos honrosamente a eleição para a extrema-direita, por 5 votos em quase 700. Né? A nossa plataforma era anistia, revogação do 477, do AI-5, eleições diretas, não podia dar certo. Está aqui o nosso ex-reitor também, um grande amigo. Quero agradecer pelo convite que me fizeram. O Saliba já disse que foi meu aluno também, grande amigo. Eu vou ficar no tempo, tenho certeza, os senhores, porque aluno é essa coisa, ele olha para o professor hoje, está louco para me fazer uma repreensão. Né? Então, eu vou ficar dentro do tempo, para ele não levantar a plaquinha dele ali. Como diria o Chico, trocando em miúdos, não vou lhe dar o imenso prazer de me fazer calar. Chorar jamais. O Valim disse o conceito de lawfare, eu tinha destacado aqui rapidamente, citando o próprio, junto com o Zanin e a Valesca, o uso estratégico do direito para fins de deslegitimar, prejudicar ou aniquilar o inimigo. No nosso caso, a primeira dimensão óbvia da Lava Jato era impedir, numa das minhas análises, pelo menos, a candidatura do presidente Lula à presidência. A primeira pesquisa do Datafolha, lá em 2018, colocava Lula com 39%, Bolsonaro com 19%. Claro que esse era um projeto bem mais amplo. O projeto era a criminalização da política e, especificamente, de Lula e do PT. Citei o Valim, porque está aqui na mesa, grande amigo, como ele mesmo disse, e aproveito agora, já que foram feitas outras citações, para dizer do meu prazer de estar aqui com a minha amiga Magda. Estivemos juntos na famosa vigília, num momento importante da nossa história. Agradecer também o convite que me foi feito para compartilhar a mesa com meu querido amigo e colega de universidade, o Jackson, que é um dos professores mais queridos. Nós tivemos um probleminha lá na Federal do Paraná, conseguimos aprovar uma turma de direito do Pronera, em Curitiba, na Federal do Paraná.
a gente dizia, o diabo agora é o professor, porque ninguém queria dar aula. Lembra, Jacques? E alguns professores se dispuseram, e o Jacques foi um deles, e um professor muito querido por aqueles alunos do Pronero. Alunos de 16 estados. O mais branco lá talvez fosse eu, que sou um negro. Né? Então, essa miscigenação do nosso Brasil, eu brinco, mas tinha gente do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, era uma turma maravilhosa, foi um dos momentos bonitos da história da nossa Universidade Federal do Paraná. Então, uma alegria estar aqui com esses amigos nesta mesa. Eu lembro como exemplo, e queria esclarecer também que não sou nem professor de processo penal e nem de penal. Né? O que eu estou fazendo aqui, então, né? A única explicação para o convite, além do carinho dos amigos, é o fato de eu ter atuado na defesa do presidente Lula, convidado pelo Zanin, pelo Dr. Roberto Teixeira e pela Valesca. Eu, meu querido amigo, decano dos meus amigos, Rocha, que está aqui presente, que por coincidência é meu amigo, sabe de algumas dessas histórias, atuamos lá, talvez seja essa explicação, e eu levo em consideração, para essa minha breve exposição, esse motivo que deve ter sido aquilo que os levou a me convidar. O processo conhecido como quadrilhão do PT, tinha por réus Lula, Dilma, Antônio Palocci, Guido Mantega, Edinho Silva, Paulo Bernardo, Gleisi, e por aí a gente vê qual era o seu verdadeiro objetivo. João Vacari Neto e, segundo o Procurador-Geral da República na época, os denunciados fariam, aspas, parte de uma organização criminosa única, menos que congregada pelos partidos PT, PMDB e PP, com vários e diversos núcleos. Então, a gente percebe aqui o real objetivo político que hoje para nós está muito claro. A Lava Jato era uma organização. Interessante que lawfare, sempre quando se fala, e o meu amigo Valim está aqui presente, eu penso em alguém utilizando as instituições do direito para atacar e perseguir o inimigo. O curioso da nossa é que foram as instituições da justiça, os próprios agentes, né? Todos eles, como nós sabemos, tendo por maestro o juiz Sérgio Moro. Eu lembro que, apoiado em algumas decisões proferidas na Lava Jato, o deputado Heitor Freire, do então PSL, requereu o cancelamento do registro do PT perante a Justiça Eleitoral e o Ministério Público Eleitoral emitiu parecer pela admissibilidade do pedido. Ou seja, o objetivo era a extinção do PT. Isso parece que fica muito claro. Os estudiosos do lawfare destacam dois aspectos importantes. Primeiro, a escolha da jurisdição. Talvez eu não precisasse dizer nada sobre isso. No caso da Lava Jato, juiz natural foi absolutamente desconsiderado e todas as denúncias contra o presidente Lula, em todas elas, os procuradores da Lava Jato alegavam competência da 13ª Vara Federal de Curitiba. Alguns advogados aqui presentes bem conhecem a história recente desta vara lá em Curitiba. Por suposta conexão com os processos que tratavam de corrupção em contratos da Petrobras com empreiteiras. Conexão que não existia, como veio a ser reconhecido mais tarde pelo Supremo Tribunal Federal. Há ainda a peculiaridade de que a escolha estratégica do juízo não foi só pelas partes, os procuradores, que propunham as denúncias, mas também e principalmente pelo próprio juiz que presidia o processo. Conforme decidido pelo Supremo mais tarde, a competência de vários processos concentrados naquela vara foi redistribuída para Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro. Hoje, a 13ª Vara está praticamente extinta. Deve ser extinta, eu diria, se Deus quiser, logo mais. Nessa minha infância, em que eu me ambientei um pouco atrás, tinha um outro ditado que corria entre a meninada, quando tinha alguém que já não tinha muita importância mais, que estava um pouco desmoralizado, dizia, fulano morreu, esqueceu de se deitar. Né? A Lava Jato morreu, esqueceu de se deitar. Mas eu já alerto, né? Será que morreu mesmo? Será que a Lava Jato está morta e esqueceu de se deitar? Porque a 13ª Vara está com seu atestado de óbito para ser assinado, me parece que isso é mais ou menos conhecido de todos.
E para encerrar essa parte de coisas da infância, tem uma outra história interessante. Morreu um sujeito muito ruim, mal mesmo. E a família que tinha problemas com ele também estava ali chorosa no velório. Quando chegou alguém que se aproximou, um agente funerário, viu todo mundo ali desesperado e viu que tinha alguém que parecia da família, estava mais calmo. Chegou nesse e perguntou: escuta, o senhor é da família? Sou. O que o senhor é? Não, era sobrinho dele, contou uma história qualquer. Eu tenho que lhe explicar o seguinte: alguém da família que esteja calmo. Nós temos 2 serviços que podemos prestar. O primeiro é o enterro tradicional. Podemos enterrar de acordo com os costumes aqui da cidade. O segundo, hoje em moda, é cremar. Nós podemos cremar também. O senhor veja, o custo é esse, aquele. Ele olhou e falou: não vamos brincar, não. Crema e depois enterra. É o que nós precisamos fazer com a Lava Jato, né? Vamos cremar e enterrar. É preciso tomar muito cuidado. Bom, o segundo aspecto é a utilização dos meios de comunicação. Na nossa memória recente, lamentavelmente, vemos as imagens da Rede Globo mostrando todos os dias aquele duto escoando dinheiro, saindo. Eu não tenho tempo e nem precisaria para que a gente lembrasse aqui a importância da mídia. Aliás, o juiz Sérgio Moro escreveu sobre isso lá no início da Lava Jato, lembrando a Manipulite, dizendo que sem o apoio da imprensa nada conseguiria. Eu e o meu amigo Rocha, algumas vezes em Curitiba, demos de cara com ele, infelizmente para ele abraçado com a jornalista que hoje voltou aí a fazer as suas matérias, tentando dizer que é de esquerda, com o filho que estava lançando um livro em Curitiba. Todos nós víamos ele. Meu amigo De Lázaro, aqui presente também, conhece bem essas histórias e não precisaria esses depoimentos, porque todos os senhores e as senhoras sabem perfeitamente do conluio que houve entre a Lava Jato e os meios de comunicação. Bem, vou lembrar 2 episódios, tendo em vista a minha participação em determinado momento deste processo todo da Lava Jato, não digo processo agora no sentido jurídico, para ilustrar um pouco o que estou dizendo. De vez em quando me pergunto quais foram os momentos mais tristes, mais tensos, naquele período em que o presidente Lula, a gente estava acostumado a dizer ex-presidente, o homem virou presidente outra vez, né? Eu tive uma discussão com uma delegada de Santos que fez questão de ir lá em Curitiba, no inquérito policial, interrogar o presidente Lula, que lá estava preso. Que capricho, né? Vários episódios como esse foram cumpridos por carta precatória. E numa discussão que tive lá, eu me referia a ele como presidente. Ela falou: o presidente está aqui? Cadê o Bolsonaro? Acreditam que isso aconteceu? O presidente é o Bolsonaro. Eu falei: o da senhora. O meu continua sendo sempre aquele que está ali preso. Foi essa. Bem, um dos momentos interessantes foi aquele do famoso habeas corpus concedido pelo desembargador Favretto. O Rocha tem dito a algumas pessoas que procuram a gente fazendo documentário, aquele domingo só dá um documentário maravilhoso. Isso revela bem todo o objetivo da Lava Jato. Para alunos de direito processual civil, quando eu falava em tutela de urgência, veja que minhas aulas são de processo civil, né? Eu tentava falar do Gama, que conseguiu uma liminar para participar do Campeonato Brasileiro, e o juiz aplicou uma multa de R$1 milhão por dia, porque naquele contexto o valor tinha... Eu não tinha bons exemplos para falar de revogação. O Curitiba caiu do primeiro para o segundo grupo do Campeonato Brasileiro em razão de liminares que foram suspensas, revogadas no mesmo dia. É ruim também, mas naquele caso foi por liminar. Bem, neste dia, só lembrando que todos nós sabemos, o desembargador Favretto concedeu uma decisão no habeas corpus, dentro da sua competência, estava de plantão. Nós teríamos um bom tempo, talvez, para conversar sobre tudo que aconteceu naquele domingo, né? Mas ficamos lá, o presidente Lula nunca acreditou muito nisso, mas em seguida vem a decisão, uma série de fatos, entre eles, a decisão do desembargador Gebran, suspendendo a decisão do Favretto. Bom, então agora o presidente Lula, que nunca tinha feito as malas, fica aqui, não vai sair daqui mesmo, né? Aí vem o desembargador Favretto e revoga a revogação da sua decisão. E, novamente, tem um habeas corpus para que o presidente Lula saia. Não durou muito.
vem uma decisão que revoga a revogação da decisão do presidente do tribunal. 4 decisões no mesmo dia. Alguém poderia dizer, a justiça brasileira não é lenta. Não. Né? Isso tudo revela o verdadeiro propósito desta Operação Lava Jato. Um outro episódio, sem ficar em alguns detalhes, esse não é muito lembrado. Numa tarde, o presidente Lula foi visitado pelo superintendente da Polícia Federal, tinha lá um certo relacionamento, conversamos. No outro dia de manhã, uma ordem para ele ser transferido para um presídio em São Paulo, para um presídio, uma ordem da juíza da execução penal. Vejam, saiu uma decisão, um ofício, não sei bem, não foi carta precatória, foi muito rápido, para o Tribunal de Justiça de São Paulo. Chegou aqui um juiz, no mesmo dia, decidiu para onde deveria o presidente Lula ser transferido. Eu não conheço bem, mas tem gente aqui que bem conhece, para a penitenciária de Tremembé. Imagina o sufoco que foi. Tudo isso no mesmo dia. Decisão, vem para São Paulo, cumpre. Felizmente, né, uma providência foi tomada e o Supremo Tribunal Federal, nós sabemos a história, os deputados que, de mãos dadas, junto com o presidente da Câmara da época, cruzaram a praça, foram da Câmara até o Supremo, e acabou o Supremo, naquele momento, pelo menos naquele momento, revogando, digamos assim, essa ordem, cassando a decisão que determinava que o presidente Lula fosse a Tremembé. Eu não conheço, mas eu tenho medo de Tremembé, pelo que me disseram naquela época, que me assusta até hoje de pensar que o presidente Lula pudesse ter ido para lá. Pois bem, já vou partindo para encerrar. Voltando ao tema inicial, então, não podemos deixar de lembrar que a Lava Jato abriu as portas para o autoritarismo de direita. Quando eu estava hoje, na hora do almoço, com alguns amigos, falei com um velho amigo, esse velho de muito tempo, porque ele é velho também, né? É um velho amigo nos dois sentidos. Ele perguntou sobre o que você vai falar. E eu disse, eu quero só pegar o tema, se o Saliba tiver até aqui. Lava Jato, lawfare e a emergência do autoritarismo. Ele falou, não, velho comunista. Reemergência do autoritarismo. Eu falei, interessante, né? Porque o autoritarismo não emergiu com a Lava Jato, né? Ele já esteve aí em alguns momentos da história brasileira. Pois bem, o resultado disso tudo nós já sabemos, né? O Bolsonaro foi eleito, Moro foi indicado ministro da Justiça e nós sabemos bem os anos que tivemos que aturar aqui no Brasil. Advogado, professor, procuro sempre buscar o equilíbrio da razão. Mas, evidentemente, sou além disso, ou para além disso, um ser humano. Por isso, já pensando em encerrar, eu peço licença às senhoras e aos senhores aqui presentes para dizer que solto um pouco as rédeas da emoção, para falar de uma emoção racionalizada ou de uma razão emocionalizada, e peço licença, com esta emoção que tento controlar, encerrar inspirado em Ulisses Guimarães. Muitos de nós aqui assistimos ainda, estivemos presentes ao proclamar a nossa Constituição da Primavera. Então, inspirado em Ulisses Guimarães, eu digo, eu tenho ódio da Lava Jato. Ódio e nojo. Agradecendo as palavras do professor Manuel Caetano, brilhante. Eu reitero a generosidade, agradeço a generosidade do Maurício Dieter, brilhante professor, advogado, enfim, um dos grandes nomes desse país hoje na academia. Xixo, muito obrigado mais uma vez, porque vocês
são responsáveis por 7h30 da noite, de uma quinta-feira, no balanço crítico da Lava Jato, reunirem nessa plateia pessoas como Faria, ex-reitor, Muxixo, Letícia, Simone e Ney, 2 magistrados de altíssimo nível, da melhor qualidade, advogados militantes de Lázari, que exerceu cargos públicos, nosso guru Luiz Carlos Arrocha, vejo tantas aqui, mas eu faço questão em especial de citar 2 pessoas, pelo valor histórico que exerceram na Lava Jato. A Lava Jato teve um antes e depois de uma reclamação manejada por Nélio Machado, colega, amigo, excelente advogado, e sabe, esses detalhes todos ele já contou, enfim, ali são 2 momentos da Lava Jato, e nós estamos aqui debatendo sobre a presença de atores vivos que vivenciaram minuto a minuto aquilo. Rocha, Manuel, Nélio, naquele ponto lá atrás, em 2014, maio, junho, e principalmente vendo aqui na plateia o guru dos nossos gurus, Técio Lins e Silva, meu amigo, irmão, tua presença muito nos alegra, e você fecha na tua presença com chave de ouro. Muito obrigado, amanhã tem mais, parabéns, organização. Amanhã, às 9h da manhã. 8h ou 9h? 9h da manhã. Todos intimados com a... Oi, claro, claro.